Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento, que abrindo aqui o livro ao acaso, do José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, caiu aqui umas palavras de Emmanuel, Emmanuel nos diz o seguinte: se há tristeza e o desânimo procura você, acenda a lanterna da coragem e resista ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou. Olha as palavras de estímulo que Emmanuel nos passa todas as vezes que estivermos passando por um problema de tristeza e desânimo. Eu vou repetir o que ele falou. Se a tristeza e o desânimo procura você, acenda a lanterna da coragem e resista ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida te confiou. Aí, em cima dessas palavras de Emmanuel, José Carlos de Luca vai nos dizer o seguinte: tristeza e desânimo são sentimentos humanos que normalmente acometem todos nós. Ninguém vive sem experimentar algum tipo de frustração. As coisas nem sempre correrão como queremos. Nem sempre teremos tudo o que almejamos. E quando temos nossas expectativas frustradas, em regra, a tristeza e o desânimo nos visitam. Tá vendo? Olha o que ele fala. Que na face da terra não existe uma única pessoa que não passa por frustração. Ninguém. Todo mundo está sujeito a isso. Aí ele fala, e quando temos as expectativas frustradas, quando a gente almeja alguma coisa, quando a gente idealiza alguma coisa, quando a gente percebe que os nossos sonhos foram por água abaixo, aí nós somos visitados automaticamente por uma tristeza, uma melancolia e um desânimo terrível. E ele fala, mas as coisas nem sempre correrão como a gente quer, como a gente idealiza, como a gente almeja. Aí ele fala, não vejamos tais sentimentos como negativos e nem nos apressemos a afastá-los de nós sem antes entendê-lo. Olha só que coisa interessante. Vamos estudar isso aqui, pessoal. Então, primeiro ele falou que nós, todo ser humano, ninguém vive sem passar por algum tipo de frustração. Isso quer dizer que nós estamos enquadrados nessa situação. Aí ele fala, então quando a gente é invadido por uma insatisfação, porque os nossos sonhos ou nossas necessidades, ou aquilo que a gente entende que ia ser o caminho da minha felicidade, não acontece. A gente cai em depressão. Essa frustração acaba com a gente. Nos dá tristeza e desânimo. Vontade de parar, de não continuar. Aí o que ele fala? Não vejamos tais sentimentos como negativos. Então a gente não pode ver esse desânimo que nos acomete, essa tristeza, essa melancolia que nos acomete, em virtude dessas frustrações, dessas insatisfações, como algo negativo. Não é para ver isso como algo negativo. Então o que é então? Vamos ver o que ele fala. E nem nos apressemos em afastá-los de nós, sem antes entendê-los, senti-los. Então, quando nós formos visitados, vamos prestar atenção que isso aqui é pura psicologia, quando nós formos visitados por uma melancolia, uma tristeza e um desânimo, um princípio de depressão em decorrência de nossas frustrações, nós temos que
fazer imediatamente um trabalho antes de procurar se desvencilhar dessas emoções. Esse trabalho é procurar entender esse tipo de sentimento que está nos abatendo. Porque eles nos humanizam. São esses sentimentos que nos humanizam. Aí ele continua. Tenhamos medo dos que são sempre alegres. Tá vendo? A tristeza, quando existe razão para ela, é um sentimento bonito. Porque é uma lágrima derramada sobre a precariedade humana. A mãe que chora ao arrumar o quarto do filho que partiu está triste. Certo? Ela chora o amor que se fez distante. É uma tristeza saudável. Faz bem para a alma. Alivia. Faz sentir a beleza do amor dentro de nós, apesar da separação desse filho para essa mãe. Essa tristeza nos fará compreender melhor a tristeza do outro, aproximando os homens de sua vulnerabilidade. A tristeza se torna patológica e, por isso, deve ser tratada. Quando ela, de simples visitante, passa a morar conosco indefinidamente, ensombrando os nossos dias. Então ele fala que a tristeza, quando ela é contínua, quando a gente está todo dia com essa tristeza, que já se transformou em depressão, isso aí é patológico. Aí ele fala, estar sempre triste e ver tristeza em tudo também é muito perigoso, pois faz nossa alma descer aos porões da depressão. E quando nos acomodamos nos cantos escuros da tristeza, passamos a namorar a morte, deixando de lado a taça da vida, que deveríamos sorver até o fim. Essa é a pior tristeza do mundo, pois no dizer do poeta Emílio Moura, viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. É o que o poeta fala. Vou repetir, ó. Viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. Essa tristeza doentia se cura com aceitação. Olha só. Essa tristeza que nos acomete, que são decorrentes de nossas frustrações, a cura dela, o primeiro passo para curar é a aceitação. Essa é a receita, tá vendo? Aceitação. Aceitar que a vida tem limites. Aceitar que a vida tem frustrações. Aceitar os não que a vida nos dá. Aceitar o mundo imperfeito que vivemos. Feito de gente imperfeita como nós. É preciso relativizar as ocorrências funestas. Elas são passageiras. São como as nuvens escuras que flutuam nos céus. Vêm, atemorizam, mas passam ou embora. Impossível detê-las. O que nos resta fazer é proteger-nos da tempestade que elas provocam e esperar o aguaceiro passar. Isso traz aceitação da vida do jeito que ela é e não do modo que gostaríamos que ela fosse. A aceitação que cura a tristeza patológica não é uma aceitação passiva, inerte, inativa. A aceitação, né, é uma aceitação que nos faz viver ativamente, dentro das possibilidades e limites que a vida nos apresenta. A espiritualidade nos fala sobre a importância de acendermos a lanterna da coragem, a fim de que ela ilumine a noite escura de nossa vida. Todo viajante tem a sua noite escura. É preciso atravessá-la para que a aurora de um novo dia chegue de mansinho.
Não posso ficar triste porque o dia está chuvoso, porque há dias em que chove, como há dias de sol. Há dias de sucesso, como há dias de fracasso. A tristeza patológica, talvez, esteja vinculada a um comportamento infantil de querer que a vida sempre gire em torno de nossos desejos, de nossos caprichos. É preciso amadurecer, entender que nós giramos em torno da vida. E, para tanto, é preciso continuar andando, colhendo da vida as flores, as músicas, as amizades, a beleza, percorrendo novos caminhos, descobrindo novos mistérios, deslumbrando-se com novos encantamentos, pois, como escreveu Rubem Alves, as flores dos flamboyantes, dentro de poucos dias, terão caído. Assim é a vida. É preciso viver enquanto a chama do amor está queimando. Ficou aí essa mensagem extraordinária e fantástica para que todos nós entendamos efetivamente que as nossas tristeza, a nossa melancolia tem a sua origem em nossas frustrações. Algo não saiu da forma como desejávamos. Essas insatisfações é que vai, com o decorrer do tempo, provocando tristeza, melancolia e pode se transformar em depressão. Porque a depressão ela ocorre por causa de pensamentos e ideias cristalizadas. Essa que é a verdade. Né? Então nós temos que entender o porquê que nós passamos por isso. O primeiro passo que ele nos apresenta é que todo mundo na Terra passa por isso. Por essas situações. É que a própria, isso aí é até bíblico, na Bíblia fala que existe épocas de vacas gordas e época de vacas magras. Então existe época que a gente está sorrindo e épocas que a gente está chorando. Aí é que está. Mas é importante salientar que quando eu estiver chorando, eu estou chorando, mas esse choro meu ele é opcional. Não é obrigatório eu chorar. Quando estiver me deparando com os momentos difíceis de minha vida, com minhas frustrações. Eu tenho que dominar meus sentimentos e minhas emoções. Então, quando eu for visitado por uma decepção, por uma ingratidão, por uma traição, isso não deve me abater. Isso não deve me abater. Eu tenho que dar a volta por cima e entender. Tirar proveito dessa situação, tirar aprendizado dessa situação, tirar a experiência dessa situação. Dar a volta por cima, porque o sofrimento ele é opcional. Ele é opcional. Precisamos entender isso. Nós não podemos deixar que essas emoções nos provoquem depressão. Tristeza e melancolia, não. De forma alguma. Eu tenho o poder de dominar essas emoções. Eu tenho que me amar. Nós temos que nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que emoções, sejam elas quais forem, me derrube, me jogue no chão. Não, de forma alguma. Eu é que tenho que dominar minhas emoções. Então, se eu tenho uma emoção que está me proporcionando tristeza, eu tenho que fazer uma reflexão. Peraí, por que eu estou me sentindo triste? Eu estou com saúde. Porque tenho uma família. Todo mundo está com saúde. Por que a tristeza tomou conta de mim? Não. A tristeza é de Deus? Não. Foi Deus que mandou para mim? Não. E se não é de Deus, isso é uma patologia. É algo ruim. Então eu não quero essas energias ruins dentro de mim, porque isso é um corpo estranho dentro de mim. Eu não quero. E aí eu tenho que trabalhar para expulsar de dentro de mim essas energias patológicas e mórbidas que são de emoções que me provocam tristeza, desânimo e desalento. Nós é que temos que mandar em nós, e não a tristeza. Fica aí para a nossa reflexão. Tenhamos força de vontade para nos vencermos, porque o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos, nossas atitudes, ação e pensamento. Temos que nos amar, como eu falei, e não podemos nos permitir que nada que seja contrário ao otimismo, à esperança, à fé e os bons pensamentos de Jesus ganhem corpo dentro da gente.
Qualquer coisa contra isso é contra Jesus, é contra a minha saúde, é contra a minha felicidade. Então eu não quero, eu tenho que expulsar. Essa é a nossa missão, é uma das nossas missões, tarefas aqui na Terra. Tenhamos coragem, determinação, força de vontade para nos vencermos. Sigamos a receita que ele passou aqui: resignação, paciência, calar e esperar novos momentos, momentos felizes que virão, com certeza. Tudo passa, não existe mal que dure para sempre. Não existe mal que dure para sempre. Tudo passa. Resignação. A aceitação foi a receita que ele passou, a aceitação. Mas não é uma aceitação, uma resignação inerte, parado, estático, não. É partir para a ação, combater essas emoções, esses sentimentos de tristeza em nós, expurgar, colocar para fora essas emoções. Deus vai nos ajudar. Por isso que Jesus falou: ajuda-te, que eu te ajudarei. Ora, se eu não lutar contra minhas frustrações, reverter a situação, contra a minha depressão, como é que Jesus vai me ajudar? Se eu não me ajudo. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos.